E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a crescer na carreira e sair do chão de fábrica. E conosco hoje, nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo jóia? Bom dia a todos. Show de bola. Hoje nosso assunto vai ser super especial, vai ser manutenção na área aeronáutica, na área de aviação. E para falar conosco hoje, nós trouxemos um grande expert nessa área, tem mais de 37 anos de experiência na área de manutenção, na área aeronáutica, Gilson Macedo. E aí, Gilson, tudo bem, cara? Tudo bem, Edson, obrigado pelo convite. Um prazer poder participar aqui desse podcast, desse trabalho interessante que vocês estão desenvolvendo. Bom dia, pessoal. Tomara que a nossa fala aqui contribua com o crescimento profissional de vocês e com futura posição na liderança. É isso aí, cara. O Gilson, cara, a gente bateu um super papo aqui antes. É um cara que tem bastantes insights, bastante teoria e prática na área de manutenção aeronáutica. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de altíssimo valor para você. Que para mim também, que eu nem conheço muito dessa área, já fiquei bastante interessado com um pouquinho que a gente conversou antes. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, fica uma mensagem dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor! Chegaram as OMs da corretiva de ontem. Mas foram todas final. O motor da linha 2 aqui tá com barulho estranho, cara. Eu preciso de uma ordem urgente. Mas na próxima me manda por e-mail, por favor. Ô, Osvaldo, Oi. fecha aí pra mim. Ei, tudo bom? Não parou do nada aqui, bicho. Oi. Parado, Sim. Parado aqui, né, cara? Assista aqui, peraí. Que história disso, meu Deus. Tô. Osvaldo, tá faltando informação que eu tô ouvindo. sobre Quando vocês vão fazer alguma coisa? Como é que é? Só peraí. Me ajuda aqui, pô. Você só tá anotando aqui. Eu não tô aguentando mais isso aqui. É isso aí, é a Traction, a parceira que você já conhece, ajudando a gente a levar esse conteúdo gratuito para vocês assimilarem e implementar na sua carreira. Agora está com super lançamento, o Track OS Enterprise. É um novo sistema de manutenção que promete dar a você, que é gestor de manutenção, uma visão mais elaborada e mais minuciosa de todos os ativos da sua empresa, tá? Com esse sistema entregado ao hardware já existente, você consegue ter uma visão sistemática de linha ponta a ponta de todo o processo produtivo e de todos os ativos presentes dentro da sua operação. Você consegue monitorar as falhas, os equipamentos, as falhas, te dá insights para você tomar melhores decisões dentro do dia a dia de trabalho seu. E também temos uma super novidade, o Track OS Enterprise vai conversar com a tecnologia da OpenAI. Conhece a OpenAI, Zé? Não, mas Você conhece a OpenAI, talvez você não esteja assimilando o nome da OpenAI. OpenAI é a empresa que trouxe o chat GPT para o mundo. Então olha que legal, a empresa que trouxe o chat GPT para o mundo, a Traction, vai ter acesso, né? Os sistemas vão se conversar e essa mesma tecnologia que está sendo utilizada aí em larga escala no mundo em todo, você vai ter ela disponível para você para melhores práticas de manutenção. Só uma dica, por exemplo, um exemplo do que isso pode impactar no seu dia a dia. Você pode, por exemplo, com alguns segundos, desenvolver um plano de manutenção para qualquer tipo de equipamento dentro da sua planta produtiva. Então vamos supor, Zé, que você é responsável por uma empresa de, sei lá, de carros, de fabricação de carros. Então, dessa empresa de fabricação de carros, você tem um equipamento X que você precisa desenvolver um plano preventivo para ela, mas você não tem mais acesso ao datasheet daquele equipamento. Então você, com alguns cliques, consegue lá dentro da plataforma da Traction solicitar, né, um sistema de manutenção preventivo para aquele tipo de equipamento, e a inteligência artificial vai fornecer para você as tabelas periódicas, o que tem que ser feito, o que tem que ser trocado, de quanto em quanto tempo, tudo isso de forma prática e intuitiva para você tomar as melhores decisões dentro do seu dia a dia de manutenção. Então, esse sistema está em lançamento essa semana. A gente vai deixar algum link aqui na descrição para você ter mais acesso a mais conteúdo sobre isso. E caso você queira ser contactado pela Traction para saber como que isso pode ser implementado dentro do seu dia a dia de trabalho, temos aqui um QR Code. Agora ele está longe, né? Um QR Code. Esse QR Code você consegue ler, vai cair dentro de um formuláriozinho com nome e e-mail, você já consegue ser contactado pela Traction e ver como que essa tecnologia pode ajudar você no dia a dia. Interessante, né, Zé? interessante demais. Beleza. Vamos lá, Gilson. Vambora. Vamos começar aqui agora no nosso conteúdo propriamente dito. Cara, conforme eu disse, você é um grande expert na área de aeronáutica, tá nesse ramo há muitos anos. E há 37 anos, né, propriamente dito. Mas eu sempre faço essa pergunta, eu queria saber qual foi o mosquitinho que te picou, o mosquitinho da manutenção. O Gilson
iniciando a fase adulta, iniciando os primeiros trabalhos aí como CLT, etc e tal. Por que você foi parar na área de manutenção, cara? Então, Edson, assim, eu fiquei refletindo sobre essa sua pergunta, né, antes de iniciar a gravação, e voltei lá no meu tempo de garoto mesmo, né, e por algum motivo, que eu sinceramente não sei exatamente o porquê, né, eu gostava muito de Fórmula 1 e da aviação, né, eu nem te falei da Fórmula 1, né, eu acompanhava a Fórmula 1 direto, sabia o nome de todas as escuderias, dos pilotos, e eu queria ser mecânico de Fórmula 1 ou ser mecânico de avião. Porque eu entendia que trazia uma tecnologia diferente. Por algum motivo eu já enxergava que essas duas indústrias traziam algo de maneira antecipada, né? Hoje a aviação, geralmente ela traz uma tecnologia que depois ela é incorporada em outras indústrias, né? E eu cresci com isso na minha cabeça, cara. Eu cresci que eu queria ser mecânico nessas duas áreas especialmente. E depois, caminhando no final de semana de sol, lá em Juiz de Fora, né? Onde meus pais Terra boa, viviam, terra boa pra caramba, gosto demais de lá. Barra do Bigode, Barra do Bigode. Opa, isso é bom, hein? Eu também conheço. Eu tava lá, cara, e de repente me entregaram, naquela época, né? A gente não tinha internet, as divulgações digitais que hoje existem, né? Me entregaram um panfleto sobre aviação militar, né? As escolas militares da Força Aérea, da Marinha e do Exército. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, pô, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero, vou ser mecânico de avião e aqui em Juiz de Fora ter uma escola que me ajuda a ingressar numa escola militar, né? E eu corri atrás, conversei com meu pai rapidamente, né, me deu esse suporte. Como eu disse, não tinha internet, o que eu fiz? Procurei entender qual era o conteúdo necessário para o concurso militar. Tinha os sebos, né, onde a gente comprava os livros antigos, fui lá, comprei todos os livros e comecei a estudar de maneira... e comecei a estudar sozinho, cara. Assim, eu sempre fui muito autodidata e sempre tive um perfil bem acadêmico. Então, eu estudei pra caramba ao longo de toda a minha carreira e ainda estudo até hoje, né? E comecei essa preparação antes de iniciar o cursinho efetivamente que meu pai pagou, né, para mim, né? E aí eu fiz o concurso, tive a felicidade de passar e fui para Guaratinguetá, onde eu iniciei a minha trajetória aí na aviação. Você teve então que sair de casa para poder seguir esses estudos? Exatamente, tinha 17 anos e eu fui para a Escola de Especialistas de Aeronáutica lá em Guaratinguetá, na Força Aérea. E aí, como é que foi o desafio lá, cara? Morando fora de casa, fora do ambiente já conhecido, focado 100%. É uma escola interna, né? Você ficava 24 horas dentro dela, dormia lá. Sim, foram 2 anos de formação, né? Mais ou menos 200 alunos que tinham lá, de 4 diferentes semestres, né? Muita gente na mesma situação, né? Todo mundo muito novo, 17, 18 anos, 19 anos. Então era algo diferente para todo mundo, mas é uma escola com uma estrutura muito boa, que te dava o suporte. E aí você aprende a disciplina militar, 12, 13 aulas por dia que eu tinha, Caramba, de segunda a sexta, né? Final de semana, uma vez ou outra, eu tinha condições de ir para casa, né? E na escola de especialistas, na minha época, você tinha mais de 20 possíveis especialidades para escolher, né? Você podia ser um especialista em eletrônica, você podia ser um especialista em fotografia aérea, você podia ser um especialista em hélices, e eu escolhi ser especialista em manutenção de aeronaves, que era como se fosse um clínico geral da aeronave, né? Então eu aprendia de tudo um pouquinho e tinha ênfase em motores. Né? Nossa. Então eu comecei por aí. Essa foi a formação básica mesmo como mecânico de manutenção. E é interessante como as histórias, a família tá sempre presente, né? Por exemplo, você tá 37 anos fazendo isso e só foi possível porque lá atrás sua família de alguma forma te suportou nesse processo. Eu também entrei na área de manutenção por causa do meu pai. Meu pai, eu já falei aqui algumas vezes, ele trabalhou na empresa ArcelorMittal durante 30 anos, lá na cidade chamada João Molevade, eu sou de lá, e ele se aposentou lá, e eu quando eu era criança, cara, eu via meu pai o espelho que eu queria seguir. Então, cara, eu quero fazer igual meu pai, eu quero trabalhar 30 anos na ArcelorMittal também. E quando eu fiquei adolescente, externei isso pra ele, ele falou assim, cara, beleza. Ele trabalhava na área de cargos baixos, tá? Não chegou a ser gestor nem nada, cargos mais baixos, trabalhava na área de produção. Ele falou assim, cara, eu trabalho na área de produção. Tem uns caras lá que trabalham menos que eu e ganham mais que eu, que é os caras da manutenção. Quem é de produção sempre tem essa cabeça, porque sempre o cara da manutenção, ou o cara tá vendo algum relatório, tá fazendo alguma coisa, só trabalha quando o pau tá quebrando mesmo, tá na mão na massa só quando o pau tá quebrando mesmo. Então o cara de operação tá sempre ali carregando caixa, né? Pelo menos dentro de indústria.
Então eles têm essa falsa sensação que o cara de manutenção trabalha menos que ele. Na verdade não é. Mas ele falou isso comigo, e então eu vou te cadastrar no curso no Senai. Vamos lá fazer Senai. Então eu fiz Senai, assim entrei na indústria, fui seguir carreira de manutenção, abri meus horizontes. Vim pra cá, pra BH, pra poder trabalhar, enfim, já troquei de emprego e tal. Mas eu não aquela intenção inicial de seguir carreira 30 anos, que nem meu pai, ela foi mudando aos poucos dos tempos, mas o start inicial foi por conta dele, né? E você também, né, Zé? Você também entrou na área de manutenção por causa da sua família, né? Exato. Meu pai, ele sempre tinha um sonho, né, de algum filho dele fazer o Senai, algum curso Senai de mecânica e ingressar em indústria. E aí com 15, 16 anos eu fiz um curso no Senai, na época de mecânica geral, voltado para a área de usinagem, tornearia, fresadoras. Mas aí assim que eu concluí o curso, aí eu peguei e emendei no curso técnico em eletromecânica. É isso aí. Legal. Uma coisa que a gente sofreu bastante, ô Gilson, talvez você não sofreu por causa da forma como a escola era formada. Você já acabou o curso hoje, você já tinha trabalho para poder fazer onde que você estava, sim ou não? Exatamente. Então a gente chega no final do curso, a Força Aérea divulga as bases aéreas que tem vaga, né? E você escolhe para onde você quer ir. Obviamente seguindo ali a sequência do melhor colocado no treinamento, né? Na Tinha formação, isso? O cara que foi melhor colocado, ele tinha prioridade para prioridade poder de escolher. escolha. Prioridade de escolha, né? E você aí, foi para onde? E aí eu fui pro Parque do Galeão, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, mas assim, a aviação já me levou para diferentes cidades do Brasil, então já perdi um pouco da carioquês, né? O coração é mineiro, né? O coração Mas é mineiro. Juiz de Mas- Fora e é mais próximo do Rio do que de BH, por É exemplo. verdade, é né? verdade. Então, É. fica como se fosse um carioca ali, um vizinho carioca ali também, né? Exatamente. Sendo pé de essência. Mas me fala aí, você foi lá pra prática agora, lá pro Galeão. Sim. E sim. como que foi a diferença entre a prática e a teoria, cara? Então, antes da gente formar, os últimos 3, 4 meses é um estágio bem legal que eu fiz também, mas eu fiz no Parque dos Afonsos também no Rio de Janeiro, né? E ali você já começa a ter bastante contato com a parte prática. A formação era também muito boa da Força Aérea, né? Então tem muito laboratório, você desmonta, né? Lá na minha época tinha um avião de pequeno porte que você desmontava o avião, literalmente, Caramba. né? Desmontava o motor convencional, montava aquele motor, colocava na bancada de teste, testava, então você tinha bastante laboratório, então você já sai com bastante prática mesmo, né? E aí eu tive a sorte de, no Parque do Galeão, ser direcionado para a seção de motores, né? E aí um ponto que eu achei espetacular, cara, e que está bem alinhado com a proposta do seu podcast. Eu tive uma liderança muito legal. Apesar de ser um ambiente militar, né, que tem aquela questão hierárquica, né? O meu líder, ele me empoderou desde o primeiro dia, né? Importante. O tempo todo ele me orientava, ia me dando os desafios, e esses desafios que ele foi me dando me ajudou pra caramba a me desenvolver. Monitorava bastante, né? Monitorava para saber se eu estava no caminho, Sim, né? Monitorar não significa não confiar, sim. né? É um cuidado que você tem com o seu liderado, né? De entender se ele está no caminho certo, e ele me orientou bastante. Então, a Força Aérea, além de me dar formação, né? Eu tive a sorte de ter um líder que me impulsionou bastante, que me deu uma visão muito legal de manutenção aeronáutica nos 5 anos que eu fiquei na Força Aérea. E, cara, isso é super importante porque geralmente quando você sai da escola e vai pra parte prática, se tiver o azar, né? Infelicidade, existem líderes e líderes hoje aí. Então, se você tiver o azar, talvez, de pegar um cara que não vai te agregar tanto naquele momento, que você é um quadro em branco ali, você só tem a base da base, mas você não tem a prática ainda, né? Propriamente dito. Então, isso pode talvez até te frustrar na sua carreira inicial. Uhum. Poxa, então saí de casa, fiquei 2 anos estudando pra isso, pra chegar aqui o cara ficar me dando esporro, o cara ficar me rebaixando na frente dos outros, não quero isso mais não. Aí você vai lá, começa tudo de novo e você não estaria aqui 37 anos mais experiente nessa área depois, né? Então a liderança ela é super crucial nesse ponto, né, Zé? É isso aí. No meu caso, eu tive também várias experiências de liderança negativa, né? No caso, como eu queria exercer a função de liderança, no meu caso, eu tive que aprender com os erros para não fazer o que eu vivenciei durante vários anos. Bom que você teve uma liderança que te acompanhou, te instruiu, te mostrou os caminhos ali que você deveria seguir, né? Uhum. Durante sua trajetória ali. Isso. E um recado aqui pro nosso público não se pegue à figura do seu gestor
propriamente dito como você interpreta ele, tá? Então, se você interpreta o seu gestor, ele é bom, você pega, vai espelhar ele e vai querer seguir os passos dele. Se você interpreta que o seu gestor é ruim, você pega e não vai crescer na carreira. Não vá por esse lado. O lado você tem que pensar sempre em você mesmo, no seu autodesenvolvimento. Então, se o seu gestor é bom, aprenda o que você acha de bom com ele e tente implementar isso na sua metodologia de trabalho. Se você acha que o seu gestor é ruim, pegue tudo aquilo que você acha que ele faz de errado e faça o inverso. Implemente maneiras como você acharia que aquela situação deveria ter sido conduzida. Hoje você não tem o poder da caneta, né, para poder tomar essas decisões. Mas lá na frente, quando você virar um gestor e assumir essa posição, você já vai saber qual caminho você quer trilhar e automaticamente você já começa a moldar ali seus primeiros formatos de gestão, né? Que é uma dificuldade muito grande hoje. Um cara que é técnico vira gestor, mas que tipo de gestor você? Ele não sabe, né? E talvez ele possa estar aprendendo com quem está ao lado dele hoje, né? Exatamente. Me fala um pouco sobre essa questão dos primeiros passos de um técnico, né? Você chegou lá, um desafio, você teve um gestor que foi te empoderando. E aí, cara, você chegou a vivenciar alguma situação muito crítica, alguma situação que te fez repensar, algum acidente, alguma falha de procedimento que talvez colocou a vida de outras pessoas em risco? Em qual momento você realmente sentiu que aquele trabalho seu era super importante naquele processo produtivo como um todo ali dentro da área de aviação? Então, assim, eu sinceramente não tive essa experiência de encontrar algo muito dentro da aviação militar que pudesse gerar um risco para a operação dos aviões, né? O ambiente militar já tem a sua disciplina, né? E quem trabalha com manutenção aeronáutica entende a importância de seguir procedimentos, né? Entende a importância de não ser complacente, né? Existe uma tendência para quem trabalha com manutenção, que executa uma tarefa que é muito simples, ou que seja complexa, mas ele executa por várias vezes, por muitos anos e etc., e nunca deu nenhum problema. Ele acha que nunca nenhum problema acontecerá naquele tipo de tarefa, né? Mas essa complacência de deixar o procedimento de lado pode levar a um erro, e um erro na aviação ele pode ser fatal, né? Ele pode ser catastrófico, né? Então, você também é disciplinado na indústria aeronáutica a seguir procedimentos, cara, né? Por mais experiência que você tenha, você tem que seguir o procedimento. Tudo que você executa no avião, ele tem uma instrução técnica ou um dado técnico aprovado. Você vai trocar um filtro de óleo, você vai por uma instrução no manual de manutenção aprovado pelo fabricante, pela autoridade aeronáutica, para você utilizar e executar a sua tarefa. É interessante você colocar dessa forma que em 2012 eu trabalho no setor ferroviário. Lá teve um projeto que eles chamavam de oficina modelo, que basicamente mudava a estrutura e o layout da própria oficina, mas mudava também a cultura da parte operacional. E o que eles sempre frisaram até o dia de hoje foi a questão do procedimento. Hoje, cada atividade que é feita na ferrovia tem que ter o procedimento do lado e tem que ser executado linha a linha conforme o procedimento. Se tiver uma linha que não está ligada ao que a pessoa está executando, não pode ser executado, ou tem que ser revisitado o procedimento, mas justamente para não acontecer isso. Do colaborador ele executar uma atividade ali fora de procedimento e vir causar um risco ali grave. No caso da aviação, um erro pode derrubar o avião por completo, né? A área da aviação, ela é sempre o benchmark para manutenção. Então, todas as tecnologias, as inovações que a gente vê na área de manutenção, nas empresas em geral, mineração, agropecuária, alimentícia, tudo isso geralmente chegou na aviação primeiro. E por que isso acontece, né? Aqui tem até uma metodologia, né, que a gente estuda, quem é Green Belt, Black Belt sabe, no Six Sigma, ele fala muito dessa importância, né? Um processo produtivo que você tem 99% de eficiência, para você é bom, aí depende de qual processo produtivo você está falando, né? Porque se você pegar, por exemplo, numa aviação, se você considerar que 99% de eficiência é bom, você está falando que a cada 100 voos, um vai cair, né? Então, 99% não é bom. É muito ruim. Então, as tecnologias primeiro chegam lá para que a eficiência tem que estar sempre próximo a 100%. A gente sabe que é impossível ser perfeito, mas tem que estar sempre beirando ali a perfeição,
por conta desses riscos. E automaticamente, essa tecnologia, depois de testada e validada lá na aviação, ela acaba migrando para os outros meios que o processo produtivo não precisa ser tão eficiente assim, precisa ser só melhor do que já é hoje, né? Então, acredito que você, mesmo atuando em áreas de aviação, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, você tem muito know-how que pode ajudar empresas de qualquer área, né? Não só de aviação, mas qualquer ramo, agropecuário, alimentício. Você já teve experiência já de trabalhar em outras áreas também, ajudando com esse know-how seu? Então, boa parte do meu tempo foi na indústria aeronáutica. Eu construí minha vida na indústria aeronáutica, mas já tive a oportunidade de fazer um trabalho no agronegócio, né? E já tive a oportunidade de ter muito contato com executivos de manutenção de outras indústrias, né, da área de mineração, siderurgia, papel, celulose, agronegócio, enfim. Eu acho que tem muita contribuição que a aviação pode dar para essas indústrias. Não só em processos de manutenção, mas também na qualificação do técnico, em planejamento de manutenção, né, em questões relacionadas a fatores humanos, né, que a gente até bateu um papo mais ou menos sobre isso. Quando a gente fala de complacência, que a gente acabou de comentar, isso é um fator humano importante a ser tratado, né? Enfim, acho que a indústria aeronáutica pode contribuir para qualquer outra indústria. É isso aí. Agora, voltando um pouco atrás aqui no tema, você ficou nessa área do Exército por quanto tempo atuando lá mais, vamos dizer assim, no chão de fábrica, né? Na área de aviação? Na Força Aérea, 5 anos, né? Foram uns 2 anos de formação, mais 5 anos como mecânico de manutenção. E qual foi o próximo passo na sua carreira? Bom, aí eu fui para aviação civil, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar com avião todo, né? Eu visualizava isso, trabalhar com avião de grande porte e poder trabalhar com todos os sistemas aeronáuticos possíveis, né? Ali eu tava, na Força Aérea eu estava muito especialista em motores, né? E aí eu entrei numa empresa que à época era a maior empresa, era a maior linha aérea aqui no Brasil, trabalhando como inspetor de qualidade já. Acabei migrando para a área de qualidade, né? Era um hangar de manutenção com várias oficinas, né? E dentro da indústria aeronáutica de manutenção, algumas atividades executadas pelo mecânico, ela precisa ser aprovada por um inspetor, né? Isso é uma barreira de segurança, né? Redundância, né? É uma redundância. Então, o mecânico ele passa por um processo de capacitação, ele é bem preparado. Algumas tarefas ele tem um on-the-job training, né? Ele tem que ser preparado para aquela tarefa específica e, dependendo da gravidade da tarefa, um inspetor ainda verifica se está tudo correto, né? Então, eu comecei a trabalhar como inspetor de qualidade, aprovando o serviço de alguns mecânicos de manutenção nas aeronaves, em oficinas de motores, elétrica e eletrônica, sistemas hidráulicos, etc. Você ficou, nessa época, você ainda era um cara líder de si mesmo, né? Você não tinha equipe debaixo de você, nem nada disso. A gente fala muito sobre isso aqui, tá? É uma metodologia de um livro chamado Pipeline de Liderança, do Han Charan, escritor indiano, que ele fala muito dos pipelines de liderança. Então, o primeiro pipeline seu, o mais básico, você é líder de si mesmo. Você não tem equipe, você se autogerencia. E o próximo pipeline, você é líder de pessoas, né? Então você já tem uma equipe debaixo de você. Aí sucessivamente vai subindo. Depois de pessoa você vira líder de líderes, enfim. Você vai subindo até chegar aos cargos lá de CEO, que são os cargos mais altos na empresa. Nessa figura de momento, você ainda não tinha uma equipe debaixo de você, né? Você era responsável, tinha uma gama de responsabilidade muito pesada nas suas costas, mas você ainda não tinha pessoa. O seu trabalho só dependia exclusivamente de você, né? Exatamente. Foi interessante essa pergunta nesse momento, porque foi exatamente nessa experiência que eu comecei a identificar que eu tinha algumas habilidades, né, e alguns interesses pessoais de gestão mesmo do cheque de manutenção. E quando você fala de gestão de cheque de manutenção, você também tem a gestão sobre as pessoas que vão conduzir aquele cheque. Sim. Né? E eu comecei a me envolver até por necessidade, por demanda dos serviços, a ajudar no controle dos cheques de manutenção, a orientar os mecânicos, etc. E eu comecei a falar assim, pô, cara, eu estou gostando disso, vou seguir esse caminho aqui da produção e de conduzir equipes de manutenção e etc. E eu comecei uma preparação, né? Uma preparação também autônoma, né? Comecei a ler muitos livros sobre liderança, sobre inteligência emocional. Mais recentemente, li sobre comunicação não violenta, né? Enfim,
Interessante. E um assunto importante para o dia de hoje, entender diversidade, equidade, inclusão, né? Então, eu sempre procurei me antenar essas questões para poder ter uma boa relação com a equipe, né? E ajudar na minha atividade de liderança. Então, então hoje, quando você fala da figura de liderança de pessoas do Gilson, isso muito foi moldada lá nos priores, porque você tinha um líder que você exemplar nele, vamos dizer assim, Bom e você ponto, também bom ponto. buscou informações através de Aham. livros, através de culturas já existentes, já estão espalhadas aí, né? Exatamente. Talvez você que esteja ouvindo a gente aqui, tá pensando assim, poxa, eu quero moldar, melhorar, né, minha forma de fazer liderança, minha forma de gerir pessoas, mas eu não gosto de ler, eu não tenho esse prazer de ler. Eu leio bastante, tá? Eu leio quase, no mínimo um livro por mês eu leio, pelo menos 12 livros por ano. É um hábito que eu adquiri alguns anos atrás, não tem muito, foi 2000, então uns 5 anos no máximo. E eu era esse cara, eu não gostava de ler. Eu sabia que eu precisava ler, mas eu não gostava de ler. Eu começava a ler, eu sentia sono, sentia dor de cabeça, não tinha interesse nenhum. E uma chavinha mudou pra mim e eu vou dar essa dica aqui pra vocês agora. Se você quer adquirir o hábito de leitura, o primeiro livro que você tem que ler, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o momento atual da sua vida, não sei qualquer seja o momento atual da sua vida, seja na sua carreira, seja no seu relacionamento, seja em busca de um conhecimento que você queira adquirir. Pega algo que você queira, um problema que você queira resolver naquele momento da sua vida. E pega um livro específico naquele assunto. Tem livro de tudo no mundo, cara. Você digita lá na Amazon, lá, livro sobre tal coisa, você vai achar os best-sellers lá. Pega esse livro, leia ele. Como é um assunto que você está querendo buscar conhecimento, está querendo resolver, você automaticamente vai ter um interesse genuíno por aquele assunto. Você vai acabar lendo aquele livro até o final, porque é um assunto que te interessa. E, cara, lê o primeiro livro, aí é água de morro abaixo e fogo de morro acima. O resto vai automaticamente porque você vê que você é capaz. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tava passando por um momento muito ruim em um certo momento da minha carreira. Eu tava numa empresa, eu tava muito desgostoso do meu trabalho, enfim. Eu até falo que isso acontece, mas não pode deixar isso perdurar. Eu deixei perdurar muito tempo. E em certo momento eu comecei a ler livros sobre felicidade no trabalho. É um livro que parece ser emocional, mas não é um livro muito técnico. Ele falava muito sobre experiências humanas, como que o nosso cérebro funciona. E, cara, aquilo ali era um mundo que eu não conhecia naquele momento, né? Falando de 6, 7 anos atrás. Então, foi um assunto que me interessou bastante. Li aquele livro inteiro. Só falava daquele livro pros meus amigos, falava daquele livro pra todo mundo. Cara, você sabia disso? Sabia por que você tá chateado hoje? É por conta disso. Sabe por que você não gosta quando seu chefe fala isso? É por causa disso. Eu ficava o dia inteiro falando sobre isso. Eu automaticamente comecei, isso aqui é legal, olha o tanto de conhecimento que eu tenho a partir dele. Vou ler outra, né? Comecei a ler outra, aí virou uma cascata, né? Então, a leitura é uma boa dica para quem tá querendo aí moldar e melhorar o seu processo de liderança de pessoas, né, Zé? É isso aí, cara. Dentre os livros que você buscou a ler, tem algum que você fala assim, esse daqui foi o principal que me ajudou muito na minha carreira? O Pipeline de Liderança eu li também, né? Inclusive já tem até a parte da formação de líderes, né? Então eu acho que é um livro que tem que ser lido também, mas esse livro eu li tem uns 5 anos. Mas lá no começo eu lia livros do tipo Monge Executivo? Monge Executivo, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, Isso. 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Quando você pesquisa na internet, são os livros que aparecem, né? Exato. E eu acho que eles fazem muita diferença mesmo, né? Foi bom quando você falou do empoderamento também, porque obviamente que isso aí me ajudou bastante, né? Então, foi a soma do empoderamento que eu recebi como mecânico, do exemplo que eu recebi do meu líder, porque não adianta também você ler um monte de livro e depois não praticá-lo efetivamente, não refletir sobre as suas ações e não ser um líder exemplar, porque é isso que realmente vai mover as pessoas. Mas os livros me ajudaram bastante. E fazia muito treinamento de 2, 3 dias. Isso tudo foi antes da graduação, cara. Foi antes da graduação mesmo. Então, quando eu cheguei na graduação, eu já tinha uma bagagem de conhecimento de como lidar com as pessoas e de como conduzir uma equipe de manutenção, no caso. É interessante. Geralmente o caminho é inverso, né? Primeiro a pessoa se forma tecnicamente, aí depois ela entende que precisa de pessoas para poder executar aquela atividade e corre atrás dessa informação, né? Você, então, era um cara que falou assim, poxa, eu tenho um feeling aqui para gestão de pessoas, eu vou me especializar nisso. E se especializou
da sua maneira e na teoria deu certo. E gostava, tá, Edson? Porque você tem que gostar também. Exatamente. Porque se você não tiver o gosto também por lidar com pessoas, cara, você pode ler, pode estudar, cara, não vai funcionar, cara. E quando você fala que você fez isso antes da graduação, né? Nesse momento você falou assim, cara, eu preciso estudar mais. Tenho um curso técnico na teoria, sou bom nisso, já cresci dentro da carreira, mas para mim atingir os caminhos que eu quero, eu preciso estudar mais, né? Como que foi esse processo para você de fazer a faculdade propriamente dito? Então, eu já trabalhava, já tinha filhos, né? A gente entende as dificuldades, né, de você conduzir uma vida profissional mais a faculdade. Eu estava no momento numa empresa que vivia um momento turbulento, né? Então eu acabei viajando demais e mudando muito de base, mas eu iniciei aqui na UFMG mesmo, fazer engenharia mecânica, a intenção era fazer ênfase em aeronáutica. Sabia que aquilo ali era uma necessidade para eu evoluir na carreira e ocupar cargos gerenciais, de coordenação, etc. Então era um preço que eu tinha que pagar e tem que pagar mesmo. Assim, eu acho que a gente começa a entender a importância da graduação depois que a gente faz, cara. Porque ela, no meu caso, ela abriu demais a minha visão. Abriu de uma maneira espetacular, né? Por força das mudanças de base que eu tive, eu acabei saindo da federal e fiz uma faculdade particular em engenharia de produção. Acabei migrando para engenharia de produção. Não me arrependo em absolutamente nada, né? Porque ela ampliou mais ainda a minha visão, porque a engenharia mecânica e aeronáutica traía talvez a visão mais técnica, né? E na medida que você vai evoluindo na linha hierárquica, né? Supervisor, coordenador, gerente, essa questão técnica ela vai ficando um pouquinho de lado e outras habilidades são agregadas à sua posição. Mas tem uma que você tem que ter desde o começo como supervisor, que é a liderança, que é a gestão de pessoas, né? Então eu comecei por aí e procurei manter essa proficiência, digamos assim, né? Ou ou estar antenado às novas tendências de liderança, porque vai mudando, né? Estudando e mantendo o estudo. E eu faço isso até hoje. Perfeito. Você falou no ponto que a gente acredita muito, cara. Quanto mais alto na escala de hierarquia, mais generalista o cara precisa ser, e menos técnico, né? Menos especialista. Até dou um exemplo na empresa que eu trabalho hoje, a empresa do varejo, ramo farmacêutico, e o CEO da empresa, ele é um engenheiro. Ele é um engenheiro. Ele não é um vendedor, ele não é um vendedor, ele é um engenheiro. E você é um engenheiro de produção, trabalha na área de produção. Tenho certeza que você quem tá ouvindo aqui fala assim, pô, me trabalhar na manutenção tem que ser engenheiro eletricista, tem que ser engenheiro mecânico. Não, cara, você é engenheiro de produção. Tem um cara que trabalha comigo lá, ele é engenheiro de petróleo e trabalha na área de manutenção do varejo. Então, a engenharia, propriamente dita, ela tem a capacidade de te deixar, vamos dizer assim, qual a palavra... Te direcionar para o caminho que você... Não, a palavra que eu tava buscando é outra. É a palavra de raciocínio lógico. Ela tem a capacidade de melhorar seu raciocínio lógico para resolver problemas. A partir desse momento que você tem capacidade de raciocínio lógico aguçada para resolver problemas, você pode assumir ali alguns cargos de gestão de posição, que ali a sua tomada de decisão vai ser melhorada conforme você for aprendendo as habilidades. Sem dúvida. Você não vai sair de lá, um engenheiro, já sabendo montar um prédio se for um civil, já sabendo pegar montar todo um processo de produção se for um engenheiro de produção. Você sai lá com raciocínio lógico aguçado para você identificar um problema e saber solucionar ele com aquela bagagem técnica que você já tem previamente, né? Então, você que está pensando aí começar na faculdade ainda, não se atente a ser engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, se você quer seguir na área de manutenção, tá? A gama é grande, talvez seja até migre de área, que não foi o caso do nosso CEO lá, que o cara trabalha na área de varejo, é bem sucedido por conta disso, né? Mas vamos lá, você fez a faculdade, se formou em algum momento, acredito eu, espero que sim. E aí, cara, como que você foi assumir seu primeiro cargo que tinha pessoas debaixo de você? Ou seja, o seu trabalho era reflexo do trabalho de outras pessoas. Como que foi isso? Foi nessa empresa que você já estava como inspetor? Então, nessa empresa como eu estava inspetor, eu respondia para um gerente, né, um gerente de qualidade, que era engenheiro aeronáutico, inclusive, né, e que foi convidado para uma outra empresa, né, que estava surgindo lá no oeste de São Paulo,
né? Ele foi para lá para ser o 01 da manutenção, digamos assim. Caramba. E ele me convidou para ser o chefe de manutenção, né? O responsável pela manutenção. E aí eu tive a primeira equipe oficialmente, né? E era uma empresa que estava iniciando, então também participei da contratação, formamos uma pequena equipe, sou amigo deles até hoje, Caramba. né? A empresa atual que eu trabalho, eu tenho um amigo dessa empresa, são mais de, cara, 25, 26 anos, né? Então eu formei essa equipe e ali eu tive realmente o primeiro momento como um líder de manutenção. Cara, então você teve a experiência de pegar literalmente uma manutenção inexistente, um deserto. Exatamente. Cara, vamos explorar bastante essa Vamos área levar, aqui. Acho ó. que tem bastante insights pra Aham. gente aqui. Você chegou lá, não tem nada, só tem você e seu chefe. Uhum. Você é meu chefe e eu sou chefe de ninguém, só tem nós dois aqui. O último apaga a luz. Qual o primeiro passo, cara, que o cara que tá chegando agora, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que... Por onde eu começo? Então, a manutenção aeronáutica ela é muito regulamentada, né? A gente não inventa nada, né? Tá tudo previsto em regulamentação. Então, se a empresa, se a gente quiser criar uma empresa hoje, nós temos que recorrer à regulamentação aeronáutica para saber quais são os passos a serem seguidos. Então, ali tem tudo. Então, tem a estrutura de manutenção requerida, de controle técnico de manutenção, porque tudo é controlado na aeronave, né? Os componentes são controlados, você tem que ter rastreabilidade de tudo. Como você monta o seu estoque, não em dimensionamento de partes, mas o que é importante você ter em termos de rastreabilidade do material, de quem você vai comprar esse material, porque tem uma indústria de bogus parts que a gente chama, né? Que são partes que não são certificadas efetivamente e que não trazem segurança para a operação. Então, como você criar barreiras para você não ter bogus parts dentro do seu estoque, como você controlar a vida útil daquele material dentro do estoque, a sua biblioteca técnica, que hoje é tudo digital, mas da onde você deve adquirir aquela publicação técnica, Caramba. né, os manuais de manutenção, os catálogos de peça, os manuais de reparo estrutural, os boletins de serviço, diretrizes de aeronavegabilidade, enfim, é uma coletânea muito grande de publicações. Como manter aquilo ali revisado, porque tem que estar revisado e atualizado, né? O avião ele pode estar sujeitado a mudanças no seu sistema. Então, aquela instrução técnica que você utilizou na semana passada, ela pode não valer para hoje. Então, você tem que ter um processo de atualização das instruções. O técnico de manutenção não fala de dimensionamento, mas qual o requisito que o cara tem que atender, né? Então, o técnico de manutenção, eu tive uma formação militar, mas tem uma formação civil, né? Quem quer ser mecânico de avião, ele vai seguir uma formação civil. O que o cara tem que te apresentar como certificação, né? Enfim, então você já é bem estruturado em termos de instrução, de como fazer isso. Toda a base né? já estava formada já, né? Mas Aham. seguia a regulamentação ali. É Cara, seguir a receita. Que interessante, cara, eu não sabia disso. Então já existe toda essa informação, esse know-how para a indústria aeronáutica, né? Eu não sei se isso se repete para as outras indústrias também, tá? Então é uma dúvida que eu vou pesquisar depois. Se caso o cara tem que ingressar numa área nova, ele tem ali alguns pré-requisitos básicos que ele tem que cumprir, né? Então, basicamente, foi você, e junto com o seu gestor, identificar, cara, a gente tem X aeronaves, nessas X aeronaves tem que ter uma equipe de X pessoas, tem que ter X inspeções, X teste de qualidade, X materiais para estoque. Aí foi correr atrás de investimento, né? Na teoria a empresa tinha, né? Tava crescendo naquele momento. E também correr atrás de pessoas qualificadas para aquele lugar lá, né? Exatamente. Me fala uma coisa, a gente fala muito do cara para ele virar gestor, uma das coisas que ele pode, o caminho que ele pode seguir, foi o mesmo caminho que você seguiu, ele ser gestor em outra empresa. Então, por exemplo, eu tenho 10 anos nessa empresa como técnico, tenho um know-how muito grande lá, me formei como engenheiro lá, mas por N motivos eu não consigo virar gestor lá, por N motivos. Mas eu consigo encerrar aquele ciclo ali, onde que eu fui feliz, fiz o que eu tinha que fazer, a empresa também cumpriu com o papel dela, e eu começo o ciclo no outro local. E como você já tem aquela formação e já tem toda aquela experiência, você já consegue iniciar lá como gestor. Foi o que você fez, né? Você tinha uma experiência aqui, a gente já iniciou como gestor lá. E a gente dá muito esse caminho aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Agora eu quero saber você, que chegou nesse papel.
como que você contrata pessoas? Como que você corre atrás de profissionais para poder cumprir aquele quadro exigido ali pelas fiscalizações? Você usou muito seu network? Na época eu usei um pouco do network, né? Mas como eu também tinha, quando a gente decidiu nós decidimos ter uma equipe mista, né, de profissionais já bem especializados, com todas as carteiras. Na época acho que já era ANAC, talvez DAC, porque a autoridade aeronáutica hoje é a ANAC, né? Mas no passado era DAC, Departamento de Aviação Civil, hoje é a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Então nós procuramos, até pelo networking mesmo, alguns profissionais com bastante experiência na aeronave que a gente ia operar, né? Em diferentes especialidades, né? O cara que tinha uma especialidade em motor, outro que era um cara mais de elétrica e eletrônica, outro que poderia ajudar mais em reparos estruturais, e também os seus auxiliares. E quando eu fui para os auxiliares, eu fui nas escolas de formação, né? Interessante. Existia uma escola de formação no Rio de Janeiro que tinha uma história bem bacana, uma formação bem interessante. Eu liguei para essa escola, peguei alguns indicados por essa escola, entrevistei e a gente levou lá para São Paulo. Foi a primeira oportunidade desses garotos lá também, obviamente monitorados, né? Não pela desconfiança, mas, como eu disse no começo, o monitoramento é um cuidado que você tem com o seu liderado. Então, olha que ciclo legal. Eu vou falando assim, depois eu vou fechando os parênteses, tá? Não sei se você vai percebendo isso. Olha que ciclo legal. Você era um cara, que você era um inspetor, e você, entre aspas, criticava o trabalho dos mecânicos, pontuava o trabalho dos mecânicos ali. Então, um cara que é mecânico poderia ver você como alguém ruim, né? Alguém, cara chato, só fica reclamando do meu trabalho, só fica me puxando a orelha, algo nesse sentido. Mas se o cara fez um bom trabalho, fez o papel dele, tinha um bom relacionamento com você, ele teve a oportunidade de crescer numa outra empresa, porque você, quando foi pra lá, usou seu network pra isso, né? Automaticamente os caras que criavam atrito com você, que tinham problema com você, não executavam o trabalho como deveria, esses caras acabaram ficando pra trás depois, né? Então olha como que é importante você sempre manter o seu bom relacionamento interpessoal dentro das empresas, né? Você não sabe o dia de amanhã, talvez você vire um gestor e precise puxar alguém daqui, ou talvez alguém vire gestor e precise puxar alguém daqui e acaba lembrando de você pelo bom papel que você fez na outra empresa. Olha como é que isso é interessante, né, cara? Exatamente. Me fala uma coisa aqui agora. Agora a gente vai pra prática. Você agora tem equipe debaixo de você. E aí, cara, foi muito diferente da teoria? É desafiador, né? Mas eu procurei adotar a seguinte postura, né? Eu refletia sobre minhas ações, né? Então, quando você tomava uma decisão, eu via o resultado daquela decisão, né? Eu via como a equipe reagia, né? E isso acho que foi me ajudando a aferir, né, a forma como eu atuava, né? E os feedbacks também são importantes, né? Então, quando você tem uma relação, se você tiver uma relação bem aberta, bem transparente com a sua equipe, você também consegue perceber aonde você está cometendo suas falhas, né? Então, eu acho que a proximidade, talvez até meu perfil comportamental mesmo, porque eu sou um cara muito sereno, muito tranquilão, eu tinha uma relação muito boa com a galera. Então, assim, o feedback deles também sobre a minha atuação, acho que me ajudou bastante. Me ajudou a repensar a forma como eu conduzia a equipe. Eles tinham muita liberdade de falar assim, pô, cara, eu acho que esse não é o melhor caminho, talvez se a gente seguir aquele vai ser melhor, né? Porque existe uma tendência de alguns líderes, né, de querer centralizar a decisão, de entender que é o bam, 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 que é a última Coca-Cola do deserto, que sabe tudo, né? E não é isso, cara. A liderança você tem que usar o recurso, o seu melhor recurso, que é a sua equipe, né? Então, a equipe que está ali na frente ali mesmo, executando a atividade, enxerga os detalhes da atividade que você, como gestor, muitas das vezes não enxerga, né? Então, é importante ter essa comunicação em duas vias, né? Então, isso me ajudou bastante. É interessante você ter tocado nesse ponto, que é uma situação até que eu estou vivenciando na prática hoje na minha empresa, que é a questão da descentralização da gestão. Quando você é centralizador, acaba que você fica também muito sobrecarregado por concentrar todas as informações e soluções em você. Mas quando você deixa a sua equipe atuar e fica ali nos bastidores acompanhando, fica até mais leve de você fazer uma gestão, interagir com a equipe, pegar ali quais são os pontos que você precisa
trabalhar na equipe para que ela possa evoluir. Então é justamente o que eu estou vivenciando no momento. E é isso aí. E a comunicação, né, cara? O segredo é esse, a comunicação. Você manter um canal aberto de cima para baixo, ou seja, a informação que passa por você chegue clara para a sua equipe lá na ponta. Isso acontece muito dentro das empresas. A equipe lá na ponta não tem informação clara de qual que é o papel dela ali dentro daquela empresa, né? E também uma comunicação de baixo para cima, né? Da equipe poder trazer esse feedback para você, para ver se aquilo que você está passando para eles lá na ponta realmente está fazendo sentido ou não. Muito interessante isso, cara. A comunicação é um fator que pode mudar o jogo para bom ou para ruim dentro da área de manutenção, né? Eu queria saber muito dos frutos que você colheu disso, cara. Você montou equipe, eu falo o seu time, tá? Você montou equipe, você montou os procedimentos, você realmente fez a área de manutenção nascer de uma empresa, cara. E essa empresa existe até hoje, né? Eu queria saber disso. Como é que, quais foram os frutos que você colheu disso, cara? Quais foram os resultados que vocês alcançaram? Quais os níveis de manutenção que você se orgulhou? Teve algum momento que você foi ladeira abaixo, depois teve que recuperar? Como que foi esse processo foram mais de 20 anos nessa empresa que você ficou, não foi? Não, essa empresa foi uma empresa, eu fiquei pouco tempo lá, na verdade. Ah, na verdade foi Na verdade, ela nem durou muito tempo por uma questão dos sócios mesmo, que tiveram algumas divergências, tinha um caminho longo a ser percorrido, tinha potencial de mercado na região. Tipo a Itapemirim da vida, né? Exato. Tinha potencial de mercado ali no oeste de São Paulo. Você falou do estado de São Paulo, qualquer lugar ali tem potencial para aviação, que na época era uma aviação regional, né? Mas por uma questão do CEO mesmo, com os diretores ali, os sócios, o negócio acabou não avançando muito. Mas a equipe, cara, a operação ela iniciou e nós tivemos uma regularidade muito grande. A gente atendia quase que 100% mesmo dos voos programados pela condição das aeronaves, né? Como ela estava iniciando, nós homologamos ou nós nos certificamos para fazer as manutenções mais simples, né? Quando o avião atingia determinado número de horas ou de ciclos de pouso, a gente mandava para uma manutenção terceirizada, porque tem muito custo para você montar uma estrutura de manutenção. Então, o projeto era fazendo esse investimento Faseado. de maneira gradual, né? Mas, assim, o resultado foi espetacular em termos de regularidade, né? E os pilotos sentiram uma confiança muito grande na nossa equipe. Não só nos especialistas, não, mas também na galera que estava chegando, que rapidamente se adaptou aos processos, estava muito bem instruída, nós demos a instrução da aeronave para eles, e eles cresceram também bastante, né? E esses caras, eu realmente tenho contato com eles até hoje, são grandes profissionais aí na indústria aeronáutica que cresceram pra caramba tendo essa base de formação. É isso aí. Eu tenho certeza que hoje, até hoje, né? Caso você vá para você está assumindo um novo desafio hoje na sua vida pessoal, talvez até esse network seja utilizado de alguma maneira. Network criado há 20 anos atrás pode te ajudar hoje no futuro próximo, né, Zé? É isso aí, cara. E dessa equipe, você desenvolveu algum gestor dela? Algum gestor, algum líder? Nessa equipe tem um gestor. Tem. Né? Você falou que, o seu comentário agora, Edson, na verdade eu trabalho hoje para uma empresa americana, que um desses novos garotos que eu contratei lá, ele é um dos gestores e ele contribuiu para minha entrada nessa empresa. Pra você ver. Então, você vê como é que o mundo corporativo né? Manter esse network, ele é importante. Né? Ativo, né? Depois dessa empresa, quando ela encerrou, você foi para algum outro desafio? Como que foi esse processo? Foi rapidamente. A gente percebeu que a empresa não teria uma vida muito longa, né? E aí eu voltei para a empresa onde eu trabalhava, né? Numa outra base de manutenção, que foi aqui em Belo Horizonte, né? No aeroporto da Pampulha, né? E aí eu comecei um outro caminho, agora dando um passo atrás, inclusive, porque eu comecei a trabalhar como mecânico novamente, e depois como um líder de turno, né, de turno de trabalho, e depois eu acabei ocupando a posição de supervisão, e aí começa toda a história mesmo da gestão de supervisão, coordenação, gerência, etc. Eu passei por algo similar na minha carreira. Eu estava numa posição aqui em cima de coordenação, e por um movimento de carreira eu dei um passo para trás numa outra empresa. Eu virei analista, eu era coordenador, eu virei analista. Porque eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu poderia agregar muito naquele lugar, e eu sabia que o meu crescimento foi rápido. Tanto que eu virei coordenador na outra empresa com 3 meses.
Então, virei pra cá como analista, com 3 meses eu virei coordenador, já assumi a posição, de tanto resultado que eu entregava, né? Acho que você também foi pensando muito nisso, né? Vou dar um passo pra trás, mas eu sei que eu vou, cara, daqui a pouquinho eu vou estar assumindo uma posição maior ali, porque eu tô entregando muito mais, eu vou entregar muito mais resultado do que eles esperam de mim, né? Aqueles 120, 150%, que a empresa espera 100%, eu vou entregar muito mais, então automaticamente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso passou na sua cabeça, não passou? Passou e aconteceu rapidamente também, da mesma forma que aconteceu contigo. Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas de mecânica e liderança foram questão de alguns poucos meses, né? Talvez você esteja ouvindo a gente, esteja falando assim, poxa, o Edson falou que talvez para me virar gestor tem que trocar de empresa, mas eu tô aqui há 10 anos, cara, eu vou ter que sair da empresa, vou ter que abrir mão do meu acerto, esse pensamento pequeno que geralmente a galera tem, né? Cara, encare isso como um passo para trás para dar 2 para frente, tá? É necessário, vai fazer bem para sua carreira. Eu não tenho dúvidas disso que quando você estiver lá no fim da sua vida, você vai se arrepender muito mais de decisões que você não tomou, que poderia mudar sua carreira, como essas, do que se você abrir mão de alguns milhares de reais naquele momento ali que talvez você ia gastar com coisas que nem fazia sentido para você naquela figura do momento, tá? Então, pense bem, a sua carreira é responsabilidade totalmente sua, tá? Ninguém vai tomar as decisões por você, tá bom? Me fala agora, cara, como é que foi o seu crescimento na área gerencial dentro da aeronáutica? Você, a partir desse momento que você retrocedeu para essa empresa como mecânico, aí você começou já a subir cargos atrás de cargos, a responsabilidade atrás de responsabilidade, como que foi esse processo seu agora dentro dessa área da aviação? Então, esse foi o primeiro passo que eu dei para trás, né? Tiveram outros? Então eu ocupei uma liderança, depois eu fui para uma supervisão, depois eu saí de Belo Horizonte, fui para um outro estado, assumi uma coordenação de bases de manutenção, né? Depois disso, eu voltei para Belo Horizonte. Não, passei pelo Rio de Janeiro. Cara, assim, eu já rodei tanto que até para relembrar é difícil. Eu fui para o Rio de Janeiro, também ainda como coordenador de manutenção. A linha aérea também estava nesse momento turbulento. Foi aquele primeiro comentário que eu fiz lá atrás. E aí eu fui para uma posição de supervisão numa indústria de manutenção de asa rotativa. Asas rotativas são helicópteros, Uhum. né? E trabalhar com material composto, que é fibra de carbono, fibra de vidros. É uma indústria muito especializada. É similar? Mexer com helicóptero, mexer com um avião de grande porte? Tem suas similaridades. Em termos de processo, é praticamente o mesmo, porque a regulamentação ela é praticamente a mesma. Que legal, né? cara. Obviamente, quando a gente pensa em certificação, quando você fala de um avião que transporta 200 passageiros, a certificação é muito mais rígida, né? Então, a aeronave ela tem redundância de sistemas para garantir a confiabilidade e a segurança da operação, né? Mas, em termos de processo, tem muita similaridade, né? Então, eu fui para uma posição de supervisão, né? Aí passei um tempo fora do país, fazendo um treinamento técnico, né? E fui ser supervisor nessa empresa, né? Eu já tinha começado anteriormente a minha engenharia, nesse momento ela estava ali parada, né? E retomei a engenharia, fazendo a engenharia de produção, né? E surgiu a oportunidade de voltar para Belo Horizonte, né? Numa posição que era um passo atrás, de novo, mas numa empresa que também estava surgindo e com um potencial de crescimento muito grande. Então eu cheguei que era uma possibilidade de entrar nessa empresa e desenvolver uma carreira. E foi onde eu passei boa parte da minha vida profissional. Fiquei lá 15 para 16 anos, Caramba. né, dos 37. Então esse passo atrás me ajudou a entrar numa trilha onde eu fui de novo inspetor, supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, aí fui gerente da produção e do planejamento, depois eu fui gerente somente do planejamento, depois de oficinas aeronáuticas, depois de engenharia, depois fui gerente de qualidade e de melhoria contínua. Caramba. Então eu acabei migrando por várias cadeiras gerenciais. A empresa só crescendo. Em função dessa decisão que eu tomei lá atrás de dar um passo atrás, né? Porque eu enxerguei que seria uma empresa que ia crescer e que poderia me oferecer essa oportunidade, né? Fiz a graduação, depois fiz 2 outras especializações em gestão de projetos, que me ajudou bastante. Na empresa, eles acabaram me direcionando para uma graduação
numa universidade americana, Que legal. que foi feita a especialização foi feita aqui no Brasil, né? Somente o TCC, que é o Capstone, que eu apresentei lá nos Estados Unidos, junto com o pessoal, mas que também ampliou a minha visão assim pra caramba. E eu tô falando isso tudo porque para dar importância ao passo que eu dei lá atrás, Sim. né? Não, cara, eu vou dar o segundo passo atrás, porque é uma empresa que promete, né, tá no mercado até hoje, uma das grandes empresas aí de linha aérea, né, e que eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado por lá, e que me fez me colocar na situação que eu me encontro hoje, cara. Você Né, hoje, assim, você hoje é eu sou referência, um né? profissional muito bem consolidado na manutenção, graças a esse passo que eu dei lá atrás. Quando a gente fala de manutenção aeronáutica, você é uma referência, né? E quando a gente fala referência, é a nível nacional. Então você falou, você também já trabalhou fora do país, talvez até a nível internacional também você seja reconhecido de alguma certa forma. E grande parte desse reconhecimento veio por esse caminho que você acabou de trilhar agora, né? Me fala uma coisa, cara, nessas transferências, nesses crescimentos de cargo, nessas, vamos dizer assim, assumir essas posições de gerências diferentes, em áreas diferentes, qual que foi, assim, seu maior desafio pensando no ponto de vista do saber fazer? Porque você sabia fazer manutenção, aí agora você é gerente de planejamento, depois você virou gerente de qualidade. Como é que você foi se adaptando para essas outras áreas, até para quem está ouvindo a gente, trabalhar na manutenção, acho que é só aquilo que tem que fazer para o resto da vida dele. Talvez ele não consiga enxergar a similaridade com essas outras áreas. Então, é, excelente questão. Eu procurei adaptação toda vez que eu me movimentei. Todas as vezes que eu fui me movimentando nessas posições, eu procurei uma adaptação. Mas tem um ponto que a gente não pode esquecer. Quem entrega é a equipe. Uhum. Então, a sua melhor habilidade é a gestão da equipe. Nossa, top. Essa aí, cara, não tem jeito. Né? Então, se você tem essa habilidade de conduzir a equipe, entender as entregas que você tem que fazer, cara, orientar, motivar, incentivar que as coisas acontecem. A entrega não era minha, a entrega era da equipe. Né? Obviamente que eu fui buscando conhecimentos que pudessem ser agregados à nova posição. Né? Então, quando eu fui para o planejamento, eu fui entender um pouco de analytics, né? Fui entender um pouquinho da inteligência artificial. Né? Aliás, a inteligência artificial foi porque um dos meus analistas me motivou a tomar esse conhecimento, porque eu vi que ele conhecia, ele desenvolveu uma ferramenta, falei, porra, cara, mete bronca nisso daí, te dou toda a força. Né? E a gente colocou esse assunto, elevou esse assunto dentro da corporação, todo mundo se interessou, né? Obviamente que isso mexeu com o garoto. Sim, claro. Né? Hoje ele é consultor, tá ganhando uma grana legal. Que legal. Mas assim, porque tem um ponto que é legal, Edson. Às vezes o líder ele tem a preocupação de perder o colaborador. Acho que você não tem que ter essa preocupação, cara. Você tem que orientar o cara, e é muito bom quando você tem esse cara com sangue nos olhos, que está buscando conhecimento, que você sabe que daqui a alguns meses você vai perder o cara. Mas esse pouco tempo que ele fica ali, ele te entrega muito mais do que aquele cara que está marcando o passo e fica marcando o passo ali 2, 3, 4, 5 anos. Que legal, cara. Né? Então esse fluxo ele é natural, ele acontece. E essa galera que está nessa correria aí com sangue nos olhos, que você está orientando, empoderando, delegando, monitorando, pô, esses caras fazem uma entrega que é diferenciada, né? É muito Então, acima dos outros, né? Muito acima, né? aham, Esse cara que tá com sangue no olho e uhum, vê que tem respaldo da liderança dele. O cara, ele veste a camisa de uma forma que você fica, cara, esse cara é um avião, bicho. sim, Tem que sim. aproveitar o máximo que esse cara tem pra me entregar agora aqui, porque se a gente conseguir fazer o que a gente espera dele, a nossa área como um todo vai ser reconhecida, né? Eu não Aham. sei se isso aconteceu, mas talvez até uma coisa que surge na sua área seja replicada para outras áreas dentro da companhia, né? Pô, isso Uhum. aqui veio lá da gerência lá do Gilson lá, essa metodologia que a gente tá fazendo lá, a gente tá começando a replicar nas outras áreas, área de marketing, área de produção, enfim. Aham. E isso vem da base, né? Você muitas das vezes não tem conhecimento total, né? Não. Essa transversalidade ela acontecia entre áreas, mas eu nunca fui o número 1 do conhecimento, como gerente de planejamento, o número 1 de planejamento, em Uhum. termos de conhecimento técnico. Eu tinha o cara que era referência, né? Mas eu sabia como conduzir a equipe e fazer as entregas que eram necessárias. Por É isso que, voltando lá ao que a gente comentou, cara, primeira habilidade é a gestão de pessoas.
né? Você tem que saber a conduzir a sua equipe, a identificar os caras que são potenciais, a dar feedback. Eu acho muito legal a ferramenta do feedback, mas acho mais importante você indicar os caminhos que o cara pode seguir, definir os marcos para você ir acompanhando a evolução desse cara, né, na carreira e ir orientando, cara. Essa é a principal função do gestor, é a gestão de pessoas. Essa, para mim, é indiscutível. Então olha que dica importante que o Gilson está trazendo pra gente. O Gilson que já foi gestor de áreas diferentes da área que ele iniciou a carreira, da área de manutenção. Teve muito sucesso em todas essas áreas. E a dica que tá dando pra gente é, cara, trabalhe muito a sua gestão de pessoas. Porque isso vai facilitar você sentar numa cadeira que você não tem muita familiaridade naquele momento, a desenvolver um bom trabalho. Porque a equipe de baixo de você, eles vão ter o conhecimento técnico. A sua função é simplesmente explorar e extrair o máximo daqueles colaboradores ali. E automaticamente eles vão entregar resultado e você também vai ser reconhecido por isso, né? Olha que mensagem legal, né, Zé? Legal, cara. Gestão de pessoas. Como gerente de qualidade, eu tinha um cara que era referente de qualidade. Você acha que como gerente de planejamento eu conhecia a ferramenta que faz a gestão? E eu precisava conhecer efetivamente? Quem tem que conhecer é o cara que está operando a ferramenta. Tem que saber só lidar com as peças que você tem ali para fazer chegar Colocar no as resultado. peças nos locais certos, porque isso também é importante, cara. Às vezes o cara, ele é o cara fera na engenharia. Você colocou o cara para conduzir pessoas, você perdeu um bom engenheiro. É um peixe subindo água, né? Problema. Me fala nesse processo todo aí que você passou, de alguns cases, que nesse cara que você falou, era um analista, ele desenvolveu uma ferramenta lá que a olhos da companhia foi uma ferramenta naquele momento revolucionária, vamos dizer assim, dentro daquele ambiente. E hoje ele tem uma carreira de consultor, tá fazendo a vida dele. Você teve, com certeza, quando ele fala, lembra se eu trouxesse ele aqui contar essa história dele, ele ia falar de você, pô, que cara me empoderou, foi muito importante na minha trajetória, enfim. Teve algum outros casos que você queria compartilhar conosco de pessoas que você deu poder para ele desenvolveu um bom papel e hoje ele assume cargos importantes? É um gerente em alguma outra empresa? Tá com um cargo específico em alguma outra posição? Você tem algum caso nesse sentido? Nessa mesma experiência que eu tive aí nessa linha aérea, né, algumas pessoas não trabalham mais no Brasil, foram trabalhar fora do país pela competência desenvolvida dentro dessa empresa e que era algo inovador. Quando se fala de análise de dados avançado em inteligência artificial, é algo que acho que nenhuma indústria está tratando isso aí com... Você está falando sobre a Traction, tá implementando a inteligência artificial no TrackOS e o lançamento foi segunda-feira passada, né? Então, isso que você está trazendo aqui agora é algo há anos atrás você já trabalhava isso. Aqui que a gente falou, na indústria aeronáutica sempre chega primeiro lá, né? Antes de ir para os outros caminhos. Então, tem alguns garotos que viraram consultor, tem outros que têm empresa particular e que estão ajudando a empresa de manutenção a transformar os ERPs que existem aí no mercado em algo que possa entregar mais informação para a gestão, né? Agregando um dashboard, né? Porque tem muito ERP que não traz um BI legal para você fazer a condução, que traga a visão futura do comportamento do seu ativo, né? A manutenção trabalha muito por reação ainda, né? A não ser o seu patrocinador, mas tem muita gente trabalhando ainda por reação. Então, esses garotos tiveram realmente uma atuação disruptiva, né? E eu fiz muito treinamento nesse sentido, de organizações exponenciais, de novas tecnologias para tentar agregar no negócio, né? Cara, super interessante essa trajetória que o Gilson trouxe pra gente aqui. Ô, Gilson, hoje você está assumindo uma nova posição, você tem pouco tempo na cadeira que você está sentado hoje. Você hoje é um gerente? Hoje, o que seria a sua posição dentro da empresa que você está hoje? Essa posição que eu estou ocupando hoje é uma posição nova. Ela não existia nem na empresa que eu trabalho, né? Que é um cargo de gestor da segurança operacional, traduzindo para o português, tá? Mas é uma mistura de quality assurance, de controle de qualidade, de você garantir que os processos estão sendo efetivamente executados, de promover cultura de segurança, porque na aviação isso é importante, né?
apesar de todos os processos, instrução, capacitação do técnico, as ferramentas serem controladas, instrução técnica revisada, material rastreado, de tudo que você faz ali para garantir segurança, essa minha posição é ter esse overview sobre todas essas questões, saber se elas estão realmente sendo seguidas, se os procedimentos estão sendo realmente seguidos, e se tudo está sendo feito, está sendo aderente aos procedimentos gerais, às normas da autoridade aeronáutica e de segurança de trabalho também, enfim. Quando você fala de segurança, acaba se misturando a segurança operacional com a segurança do trabalho, né? E nessa posição que você está hoje, ou até na posição que você estava anteriormente, as metodologias de manutenção que geralmente a gente vê dentro das empresas, né? A TPM, Six Sigma, enfim. Qual você tem mais, não vou dizer familiaridade, você deve conhecer quase todas, né? Mas qual que você tem mais trabalho ali mais no seu dia a dia hoje, ou na empresa que você estava anteriormente? No dia a dia, o que você não pode deixar de ter é a promoção da segurança, que é um dos pilares da segurança operacional, Uhum. né? Então, o meu trabalho vai ser diário em termos de promoção da segurança, né? De falar da importância dos procedimentos, dos cuidados com o material que está sendo utilizado, os cuidados com o ferramental que está sendo utilizado, os cuidados com a capacitação do técnico, é muito mais a promoção, tá? Um outro trabalho que eu vou acompanhar bastante já é um outro pilar, que é de Quality Assurance, ou de Safety Assurance, que é garantia da segurança, que são as auditorias internas, auditorias das autoridades aeronáuticas, observações, que a gente chama de observações MOSA, que é você observar o mecânico executando a atividade de manutenção e ver se tem algum fator que possa estar trazendo um risco para um erro de manutenção, né? Então é trabalhar muito a possibilidade do erro de manutenção, Sim. né? Porque geralmente o erro do mecânico ele é tratado como causa, né? O que eu quero dizer, pô, o mecânico errou, causou a parada da máquina X, no meu caso, a indisponibilidade de um voo, cancelamento de um voo, ou um incidente, etc. Mas você precisa olhar para o erro do mecânico como consequência. O que levou esse mecânico a cometer o erro, né? Uma falta de comunicação clara entre a equipe, a falta de assertividade, fadiga. Ninguém fala de fadiga no trabalho. Distração. Distração causa erro pra caramba. Complacência, de novo a complacência, que eu acho mais interessante, né? Então existem fatores que podem levar o mecânico a cometer erros, né? Existe até um estudo da autoridade canadense sobre isso, já é um estudo antigo e que a indústria aeronáutica usa bastante, né? Que são os 12 fatores que levam ao erro de manutenção. Então eu também trabalho um pouco com isso, né? Tem o próprio Para tentar evitar que o mecânico cometa o erro. lapso automatismo, também algo excesso de autoconfiança. Sim. Sim. Eu acredito que você trabalha muito com o fator humano e tem um porquê disso, né? A gente entende que na sua área, a área aeronáutica, ela é uma área que tem todas as pontas amarradas, vamos dizer assim. Então, o elo fraco ali é a execução, é o humano executando aquele procedimento, aquelas pontas já estão amarradas, né? Mas você falou que teve experiência na agropecuária, eu queria, para encerrar aqui, que você me desse uma visão, cara, do nível de discrepância, do nível de manutenção que você encontrou lá. Tipo, eu trabalhei em empresa que as ordens de serviço eram todas feitas à mão. O cara ia lá, pegava a caneta ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Qual foi a falha? O motor parou. A falha é essa. O cara, o que eu fiz? Voltei a funcionar o motor. O cara ia lá e escrevia de caneta. E isso é realidade até hoje, né, nessa empresa que eu trabalhei. E em várias outras, né? E eu queria que você... Isso, quando você vai para a área de aeronáutica, você vê, cara, esses caras estão há 100 anos atrasados aqui na área de manutenção, né? 100 anos é exagero, mas... eu queria que você me desse um overview, bem rapidamente pra gente encerrar aqui, do nível de discrepância do que você encontrou lá, do que você já vivenciou no nível de manutenção nessas outras empresas. Então, o ambiente foi bem diferente pra gente, tá? Desde o housekeeping mesmo, desde a organização mesmo do ambiente de trabalho, né? Porque a organização, ela precisa existir
em qualquer ambiente de trabalho. Então, eu acho que faltava uma cultura de 5S mesmo, né? De saber aonde colocar as coisas, o que que você precisa, que você pode descartar, e de ter um ambiente de manutenção organizado, limpo. Isso aí acho que faz diferença. Você Sim. chega num ambiente todo bagunçado, você se perde na execução da atividade, né? Procedimentos, existiam poucos procedimentos, então o trabalho era executado baseado na experiência do técnico, muito mais na experiência. Então, o mesmo trabalho era executado de maneiras diferentes. Pouca análise de causa raiz das falhas existentes. Então, acontecia um problema, corrigia e ponto. Mas por que aquele problema aconteceu? Não existia muita análise para tentar entender e evitar que aquele problema voltasse. Sim. Então, quando a gente conseguiu reunir todos os dados, existiam discrepâncias que aconteciam de uma maneira rotineira, era quase todos os dias, né, com um problema elétrico em diferentes áreas, mas que a causa raiz era a mesma, né? Olha só. Então, assim, tratar uma causa raiz já eliminava um monte de problema e de disponibilidade do ativo deles, né? Então, eu senti falta desse trabalho de tentar entender o porquê que meu ativo está dando pane, né? E criar uma barreira para evitar que aquilo ali se repetisse, ou um plano de ação, de capacitação, ou de mudança do processo de execução da atividade para evitar que aquilo ali aconteça, né? Na época, até, uma curiosidade, né? Um dos gestores falou assim, pô, mas o que você usa lá no avião para evitar umidade no plug elétrico e tal, não sei o que. Ela falou, cara, lá a gente usa esse material, mas ele é caro. Uhum. No seu equipamento, o produto é X. E eu sei que ele é X porque eu consultei o manual de manutenção. Então você tem a instrução do seu fabricante. Se você consultar o manual do seu fabricante, você vai encontrar a resposta. Já falava o que tinha que fazer. Tava lá. Falei, cara, usa o produto X e ele é muito mais barato do que utilizado aqui na indústria aeronáutica, Olha só. né? Então, eu percebi que o pessoal tinha dificuldade de entender. Eu não sei se isso funciona para todo ativo, tá? Mas no caso daquele ativo em especial, o fabricante americano tinha uma coletânea de instruções técnicas muito interessante, cara, muito boa. Eu achei espetacular, para ser sincero, né? Mas o pessoal tinha dificuldade de recorrer à instrução técnica. Talvez por estar em inglês, talvez por não entender a forma como ele distribuiu a informação ao longo da publicação técnica, que para mim estava clara porque ele trazia uma introdução de como ele organizou a instrução nos manuais, né? Então, essa falta de buscar informação na fonte correta, que era o próprio fabricante do ativo, não era uma cultura dele, né? Em resumo, é o básico. Faltou o básico ali, né? Então, talvez você seja um gestor de manutenção, viu esse episódio aqui com o Gilson, trouxe muitos insights pra gente, agradeço o Gilson. A gente focou muito na parte comportamental, né? De como que ele faz para poder performar ali, assumindo áreas diferentes, enfim. E você talvez fale assim, poxa, mas isso aqui não é realidade para mim. Tá? Talvez o nível de manutenção que ele vivenciou é um nível, um step acima do que eu estou vivenciando aqui. E na verdade, talvez você só não esteja fazendo o básico, né? Talvez você não tenha conhecimento do manual do seu equipamento, que é o coração daquela empresa, né? E provavelmente esse manual exista. Talvez essa informação esteja aí no banco de dados da sua empresa, você só precise ir lá e consultá-lo, né? Então, depois que você fizer o básico, começar a entender essas metodologias que o Gilson sempre implementou aqui, falou bastante aqui dessas metodologias de manutenção, você, com algumas coisas básicas, você consiga melhorar significativamente os seus números de manutenção. Aí sim você começa a respirar, tira o pescoço para fora da água e começa agora a trabalhar de uma maneira mais holística, né? Uma visão um pouco mais macro. Aí sim você já entra nesse caso que o Justo trouxe bastante aqui de metodologias, de comportamento humano, etc e tal. Justo, muito obrigado, viu, cara? Assim, só complementando, né? Às vezes a indústria tem lucro, né? E ela não se liga no custo da ineficiência, né? Que às vezes é muito alto, né? E às vezes o fato de ter lucro, ela investe no ativo novo para poder garantir produção sem necessidade. Se você tiver um processo de manutenção muito bem estabelecido,
muito bem organizado, você produz muito mais com menos, né? Você coloca muito menos dinheiro para produzir muito mais. Perfeito, perfeita analogia. Até fazendo um exemplo prático do que você trouxe, eu trabalhei numa empresa, cara, de manutenção, ela não era investida. Existia, mas era uma empresa espalhada no país inteiro, uma empresa de varejo. Os lucros, a grana vinha, então a área de manutenção sempre foi um custo ali para a empresa. Tem que ter, porque tem que ter, então vamos ser o menor custo possível para não afetar o nosso caixa operacional aqui. Então era uma meia dúzia de pessoas ali fazendo o que tinha que fazer, fazendo as tripas corações, mas não tinha muito investimento. E aí, cara, em um certo momento a grana parou de entrar. Empresa de varejo, sazonal, empresa de indústrias também, talvez aconteça isso. Uma hora a grana para de vir, aí eles começam a olhar, beleza, não está entrando grana, tenho que estancar onde está sangrando. Aí quando eles foram ver, a manutenção era um grande gargalo. Porque não existia manutenção. Aí sim começaram a olhar manutenção. Poxa, eu tenho que investir na área de manutenção porque está sangrando muito aqui. Eu estou tendo muitas paradas, estou tendo muita loja fechada e isso acaba afetando o lucro. Então, hoje, talvez a sua empresa que você trabalha esteja entrando muita grana e a sua área de manutenção talvez não esteja recebendo investimento. Cara, senta, coloca a bola no chão, traga números, apresente para as pessoas que têm o poder da caneta, mostra para eles, cara, a gente precisa de ter um investimento nessa área, porque senão daqui a 5, 10 anos a gente pode sofrer e talvez os impactos sejam muito maiores se a gente tomar uma decisão agora, né? Foi isso que você trouxe. Exatamente. E você mostra a importância através de números, né? Não adianta você ficar falando. Você tem que mostrar tem que ter base de dados. o que você vai ganhar em termos de número. E geralmente é em grana, tá? Como eu falar com os caras mais high level, é em grana. Cara, estão perdendo X milhões por mês porque a nossa manutenção está sendo ineficiente. Ou hoje a gente está perdendo alguns milhares de reais, mas daqui a 5 anos vai ser alguns milhões de reais. Eu tenho que tomar uma decisão agora. Senão lá na frente eu não consigo mais estancar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo episódio de hoje. Gilson, muito obrigado pela disponibilidade. Agradeço demais o bate-papo aqui. Foi muito agradecedor para mim. Acredito para você também que tenha sido, né, Zé? Para mim foi excelente, aprendi demais aqui. Eu acho que todos os insights ele não veio somente para o técnico que quer virar gestor, mas muito para o gestor aprender a melhorar muito como gestor mesmo. Perfeito. Gilson, você queria deixar algum recado final para a galera, para a turma, se despedir? Que você queria... Não, eu que agradeço a oportunidade, sinceramente. Gosto desse bate-papo, pode ter certeza. Estou aberto a novos convites. Claro. Né? A gente fica aqui 1 hora e meia, mas não dá para Nem ver esgotar tudo, não. Tem muita coisa que dá para a gente conversar. Cara, né? Tomara que para a galera aí tenha feito bastante diferença e que contribua aí para a carreira de vocês, pessoal. Não tenho dúvida, são 37 anos de experiência, a gente não consegue extrair tudo com 1 hora, né, cara? Com certeza tá super já convidado para os próximos episódios e a gente vai mantendo esse network ativo que vai ser super positivo para você e pra gente aqui também, tá bom? Legal. Pessoal, abraço, fique com Deus e até mais! Até mais.